Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2. Nós nos alegramos com todos os filhos de Deus, servos que estão aqui nesta noite, aqueles que também nos acompanham pela internet. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações nesta noite. Diz assim, 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Deve ser a sua Bíblia marcada nesse texto. Curva a sua cabeça, vamos orar novamente a Deus. Ó grande Deus, Senhor amado das nossas almas, Senhor, nós nos apresentamos aqui diante de Ti nesta noite. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até este lugar para que juntos nós pudéssemos ser Sua igreja, Senhor, ser Seu povo. Nós que outrora éramos escravos das trevas, hoje nós somos livres em Cristo, hoje nós somos filhos Teus, hoje nós estamos no reino do amado, no reino de luz e não mais no reino das trevas, Senhor. E isso, por si só, já seria motivo de nós engrandecermos a Ti e Te glorificar com todos os nossos esforços, porque
com grande favor, o Senhor nos deu. Nós, agora, como forasteiros, Senhor, neste tempo de passagem nesta terra, precisamos ser constantemente edificados pela Tua palavra. Precisamos ser alimentados pela Tua palavra. Precisamos ser alimentados pela Tua palavra, vivificados no Teu Espírito Santo, para que possamos ser, ó Deus, pessoas que honrem ao nome de Cristo enquanto estejamos aqui caminhando, Senhor, como forasteiros, como peregrinos nesta nossa caminhada. Nos abençoa, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê graça, entendimento e iluminação para que a Sua palavra ela seja vivificada nas nossas vidas, que nós possamos entendê-la, que nós possamos praticá-la, que nós possamos Te glorificar. É a nossa oração, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem, em específico, e não somente nessa passagem, mas as duas epístolas de Pedro, elas são epístolas que, muito embora elas sejam relativamente curtas em relação aos demais livros da Bíblia, porque se a gente compara as curtas epístolas do final da Bíblia com o volume de outros livros, a gente percebe que parece que são textos, talvez, dando a falsa impressão que são enxutos. Na verdade, o seu conteúdo ele pode ser até relativamente curto em questão de produção textual. Mas a mensagem que traz sempre serão mensagens extremamente profundas. Pedro, ao escrever, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, ele busca dentro das suas cartas encorajar os irmãos perseguidos para que eles permanecessem firmes na fé, para que eles não viessem a titubear, mas não titubear diante de pequenas dificuldades, porque, verdade seja dita, nós às vezes nos consideramos, no contexto em que nós vivemos no Brasil, tão perseguidos, tão oprimidos. Puxa vida, né? Parece que nós, como cristãos, vivemos sendo perseguidos nos nossos trabalhos, onde nós estudamos, nos nossos círculos sociais. Parece que tudo está conspirando contra nós. Nós não temos a menor noção do que seja uma perseguição verdadeira. Mas também nós não estamos aqui dispostos a pedir a Deus para que Deus mande perseguições de cunho muito severo para que, como a gente já ouviu por aí, nas nossas caminhadas, orações do tipo: Senhor, manda as piores tribulações sobre a igreja do Brasil para purificá-la. Fala: Senhor, tenha misericórdia disso. Tenha misericórdia de nós rogarmos por perseguições para que a sua igreja esteja purificada. Não. Que o seu Espírito nos dê todo o discernimento das coisas para que nós sejamos, então, limpos pela palavra e vivificados verdadeiramente no Espírito, diante dessas pequenas perseguições ou opressões às quais nós somos submetidos, que nem se comparam com aqui, dentro desse contexto da igreja primitiva. Pedro também, o apóstolo Pedro também vai trazer para estes irmãos a importância do privilégio de ser cristão. Porque ao longo também da jornada, da nossa peregrinação, nós, forasteiros neste mundo, rapidamente ou facilmente, ou à medida com que as circunstâncias vão nos cirandando, a gente também começa a se esquecer do bendito privilégio que é ser um crente, que é ser um cristão, que é ter sido chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque se nós levamos qualquer coisa da vida da gente no automático, fatalmente as coisas que estão sendo levadas no automático vão perder o sabor, vão perder a graça, vão perder o brilho. A verdade é que, dentro de todo o contexto dessas epístolas, ele traz essa palavra, então, de encorajamento, de privilégio, de que nós não somos deste mundo e que todos os nossos relacionamentos e de que absolutamente todas as coisas que são pautadas dentro das nossas agendas precisam estar em consonância com aquilo que Deus quer e com aquilo que Deus coloca dentro da sua palavra. Não diante de pressões ou de convenções sociais ou de qualquer questões que estejam dentro dos nossos círculos de relacionamento. Entrando aqui no texto propriamente dito, vamos ler novamente o versículo de 1 a 3, que diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças
recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Veja só. Pedro está falando o seguinte aqui, olha, a questão do despojar é justamente deixar de fato de lado. Nós estamos em uma jornada constante. Ou devemos estar, ou pensamos estar. E dentro deste caminhar, desde o momento em que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu não sei quanto a você, mas eu falo por mim. E lá em casa, volta e meia, a gente fala a respeito dessas coisas. A expectativa verdadeira da volta do nosso Senhor. A expectativa. Não sei se isso ainda é um anseio dentro do seu coração. Mas no que tange, pelo menos a mim, eu tenho plena convicção de que, se o Senhor retornasse hoje, se o Senhor retornasse agora, quão bom seria se Cristo voltasse agora. Mas por quê? Porque amanhã é segunda-feira e a gente parece que fica domingo de noite. Antes, quando éramos das trevas, era a música do Fantástico, que nos deixava deprimido. Porque aí estava todo mundo em casa assistindo Fantástico, e aí na hora que tocava a música do Fantástico, todo mundo ficava triste, porque parece que a música do Fantástico tem cheiro de segunda-feira. Mas hoje, no nosso caminhar, a bênção apostólica no final do culto, ela não tem cheiro de segunda-feira. Não é dentro dessa atmosfera que nós estamos caminhando. Diante desse tipo de circunstância que nós estamos experimentando na nossa vivência. Mas despojando e abandonando as coisas que são deste mundo, ou as práticas que são deste mundo, aguardar ansiosamente pela volta e pelo retorno e pelo grande e bendito dia da volta de Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, ou seja, as epístolas elas acabam tendo um caráter muito exortativo a respeito de coisas que precisam, de fato, ser despojadas, que precisam, de fato, ser deixadas de lado por nós, que deve nos impulsionar para as motivações corretas com quanto somos verdadeiramente filhos de Deus. Logo, se nós estamos deixando maldade, despojando a maldade, no aspecto da vingança, da justiça própria, das autodefinições, meus irmãos, a nossa justiça própria. Como nós temos vontade de fazer justiça com as mãos. Como nós somos rápidos em imputar juízo uns contra os outros. E não estamos falando aqui tão somente em relação às pessoas do mundo, mas em relação àqueles que estão caminhando debaixo, supostamente, da mesma graça que nós estamos. Porque facilmente nós podemos, dolosamente, maldosamente, julgarmos uns aos outros de forma muito condenatória, pela forma como um se veste, ou pela forma como o cabelo do outro é penteado, ou pela forma como o seu gosto é de uma coisa ou o seu gosto é de outra. Esse tipo de coisa, esse tipo de maldade, esse tipo de dolo, de hipocrisias e de inveja, de toda a sorte de maledicência precisa ser deixado de lado. E eu não posso deixar de fazer menção a algo aqui, porque parece que a questão do dolo ou da desonestidade rapidamente é imaginado num critério de adultos ou de maioridade. Só que lembrando os nossos queridos adolescentes que colar na prova também é dolo. Mentir quando quebra a xícara preferida da mãe também é dolo. Porque a mãe descobre quando a xícara quebrou. Lá em casa, eu ando com a minha mão meio encebada, eu não sei o que está acontecendo. Eu ando quebrando um copo atrás do outro lá. E aí eu coloco o copo lá fora. Mas ela sempre acha o copo lá fora no lixo. Se ela não acha o copo lá fora, ela dá falta nele no armário. Então uma hora ou outra vai aparecer. E esses tipos de dolo, ou talvez até mesmo um RG falsificado, não é verdade? Porque lá na balada só entra com mais de 18 anos, e eu só tenho 16. E hoje, com programas de edições de imagem, é tão fácil fazer um RG. É tão fácil fazer uma carteira de motorista, é tão fácil fazer tantas coisas para falsificar e para impulsionar a expectativa da carnalidade que reside no nosso ser caído. Pedro está falando, se despojem desse tipo de coisa. Deixe esse tipo de coisa de lado, porque não convém. Não convém a nós. Não convém a nenhum de nós.
Invejas, hipocrisias, enfim, são tantas coisas que nós não vamos mergulhar nas coisas mais específicas de tudo isso. A questão é que, se de fato nós estamos obedecendo aquilo que Cristo falou para o seu povo, olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como você ama a si, jamais nós estaríamos agindo com maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte desse tipo de coisa contra qualquer pessoa, em especial contra aqueles a quem nós saudamos com graça e paz. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E aqui Pedro não está falando a respeito de maturidade cristã. Pedro não está falando como algumas músicas... É interessante como algumas músicas de um passado recente são, né? Uma hora era muita chuva, depois era muito fogo, e tinha uma época também que era muita gente querendo ser como criança. E essas ondas elas vão passando, né? E aqui, esse tipo de texto normalmente era usado justamente para esse tipo de coisa. Olha, seja como uma criança que deseja... Não. A questão aqui não é que a nossa fé ela é infantilizada. A questão é que se você conhece ou já viu um bebê de colo esperando por leite da sua mãe, você sabe muito bem o que isso significa. E para aqueles que talvez não estão tão acostumados, parece que é uma tempestade, parece que é um furacão se formando. Porque a criança entra em um estágio de desespero tão grande pelo leite materno, que os seus rompantes agudos chegam a vibrar os nossos tímpanos, justamente pela expectativa daquilo que é necessário e fundamental para a sua existência. Então, assim como uma criança deseja o leite da sua mãe, desejem ardentemente crescer espiritualmente, porque isso é fundamental para o crescimento da sua caminhada como salvo. Não porque este crescimento de salvação produzirá salvação, mas atestará a salvação. Tornará a sua caminhada como salvo robusta, forte, alimentada, sadia. E quem está crescendo e quem está sendo alimentado por isso, abandona e se despoja de todas essas coisas. Lembre-se, a meditação que nós estamos fazendo hoje fala sobre questão de peregrinação e sermos forasteiros, e nós não podemos traçar a longa caminhada que nós já traçamos. E os dias que nós ainda vamos traçar, carregando coisas extras, carregando coisas que já não devemos mais carregar nas costas. Coisas inúteis. Uma vez que as nossas motivações de ansiar a Cristo, de ansiar a sua palavra, de ansiar a sua presença, de ansiar estar em comunidade com os salvos, realmente é aquilo que nos move, aquilo que produz em nós a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação, nós reconhecemos e admitimos que não existe grandeza maior e não existe alegria maior do que servir a Cristo, do que conhecê-lo e do que estar caminhando junto dos amados que também amam a Cristo. Porque outrora, quando nós ainda estávamos nas trevas, nós tínhamos muitos supostos amigos. Só que esses amigos, a maioria deles, se você tentar se lembrar destes amigos daquela época, facilmente você vai identificar que a maioria deles simplesmente desapareceu do mapa. Entenda, os melhores amigos que nós podemos ter são aqueles que estão aqui dentro deste lugar. São aqueles que servem ao mesmo Senhor que nós servimos. Se as nossas motivações são as melhores em Cristo, nós entraremos em um segundo estágio da questão. Nós vamos enxergar que ser peregrinos e forasteiros não significa uma caminhada de necessário sofrimento, no sentido de que, ainda que a caminhada tenha uma série de dificuldades ou de pedras para serem vencidas, ela possui privilégios daqueles que estão verdadeiramente enxertados na videira que é Cristo. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-vos a ele. Se achegando a Cristo. A questão aqui é que Pedro, sai do aspecto da exortação dos 3 primeiros versículos e começa a lembrar o povo de Deus naquele momento, e a nós aqui hoje, de que estar
próximo de Cristo, de estar próximo deste que é a pedra que vive e que foi rejeitada, e que ainda é, por muitos, rejeitada, nos traz os mais preciosos benefícios e privilégios. Ou seja, nós estamos ligados como ramos em uma videira que jamais morrerá. Nós estamos ligados e garantidos como ramos em uma videira que é a própria vida, que é a própria verdade. E ele, de modo algum, como o próprio texto diz logo adiante no versículo 6, aquele que está crendo nele, de modo algum será envergonhado, de modo algum será decepcionado, de modo algum será frustrado em sua caminhada. E nós não estamos falando a respeito de frustrações em cima de aspectos meramente humanos. Porque muito se promete em nome de Cristo. Olha, se você vier para Cristo, você vai deixar de ter esse tipo de circunstância adversa, você vai deixar de ter determinadas questões impostas contra você, você deixará de ter isso, você passará a ganhar isso. E muitas vezes essas promessas não são as promessas que Cristo fez. Agora, aquele que está firmado em Cristo, esta pedra angular, essa pedra sólida, inabalável, de modo algum será envergonhado, de modo algum será frustrado, de modo algum será decepcionado. Quando nós nos achegamos e realmente conseguimos observar esse referencial, esse fundamental, a importância de estarmos edificados nele, das nossas vidas estarem fundamentadas nele, na sua palavra e nas suas promessas. Ele continua o texto no versículo de número 5. Nós também, assim como ele é uma pedra que vive, estamos como pedras vivas sendo edificados. Edificados para uma função dupla. Edificados para sermos templos e morada do seu Espírito e edificados para sermos sacerdotes diante de Deus. E o que isso significa, meus irmãos? E aqui existe algo que muitas vezes nós temos deixado de entender ou de praticar o sentido mais profundo dessa questão, de que o sacerdócio santo é que nós temos a imediata, livre e possível forma de nos relacionarmos com Deus sem qualquer tipo de intermediário, sem qualquer tipo de intercessores, sem qualquer tipo de padroeiro, sem qualquer tipo de intermediadores, sejam mortos ou vivos. Hoje mesmo nós observamos na cidade aí a passeata, né? ou melhor dizendo, a procissão, em homenagem a um santo da Igreja Católica. E há aqueles que acreditam que precisam passar por esse tipo de manifestação religiosa para terem seus carros protegidos, as suas vidas protegidas, porque seria o padroeiro daqueles que dirigem, motoristas, enfim, e coisas do gênero. E fazem um esforço tremendo para, de alguma forma, agradar, dentro de uma manifestação religiosa, respeitosamente falando, as questões que convêm à sua própria fé. Conquanto a nós, temos a abertura total, completa e irrestrita de relacionamento com Deus, que por muitas vezes não está sendo desfrutada da maneira como deveria. Isso é um privilégio. É um privilégio que ele conquistou para nós e que talvez nós, como sacerdotes, vivos e edificados nele, não estamos da maneira correta e apropriada, tendo a vivência deste privilégio adquirido por ele para nós. Entenda, Deus ama se relacionar com os seus filhos. E qualquer um que é pai aqui sabe o quão importante é o relacionamento entre pais e filhos. E qualquer um vai saber quão frustrante que pode ser o relacionamento com um filho que talvez não corresponda da maneira correta ao amor que o pai está depositando. Quanto mais Deus sobre nós, a expectativa dele, nós, como sacerdotes, que, como diz aqui no versículo de número 5, estamos colocados para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, mas por intermédio de Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote, e não pelo intermédio ou pela justiça própria de cada um de nós. Tudo isso, meus amados, é um privilégio desta caminhada que nós estamos vivendo. A própria Bíblia continua aqui falando que o Senhor é esta pedra eleita, que o Senhor é essa pedra fundamental que foi colocada como uma pedra que para nós é eleita e preciosa, e aquele que nela crê,
de modo algum será envergonhado ou decepcionado, mas para aquele que não crê, ela é a pedra rejeitada e que vem a ser a pedra de tropeço, a pedra de ofensa. Mas nós cremos. Logo, para nós, ela não é, Cristo Jesus não é uma pedra de tropeço. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O Senhor nos separou. O Senhor nos elegeu. O Senhor nos retirou de um contexto maldito para um contexto bendito. E esse aspecto de nós, este privilégio que ele coloca sobre nós, nesse segundo ponto, de que nós somos um povo que foi eleito para a glória dele. Um povo que vive um sacerdócio real, um povo que é uma nação santa, um povo que é de propriedade exclusiva de Deus e que foi chamado para a proclamação da boa nova que está apenas em Cristo Jesus e unicamente nele. Então, Deus separa-nos das circunstâncias desta era, deste século, para que nós sejamos, então, úteis dentro do seu reino. Sejamos, então, verdadeiramente produtivos dentro do seu reino. Eu entendo a questão vocacional cristã como algo fundamental. Cada um de nós tem algum tipo de possibilidade dentro deste corpo, de serviço dentro deste corpo, de serviço para a glória de Deus, de serviço para que o nome dele, para que as virtudes de Cristo Jesus sejam proclamadas, para que sejam alcançados os ouvidos daqueles que ainda não o conhecem. Ponto de número 3, a partir do versículo de número 11. Nós, na nossa jornada, aqui, como peregrinos, precisamos observar estas questões. Amados, versículo 11. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Obrigado. Se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Veja só. A Escritura está cheia de exemplos a respeito deste assunto. Cheia de exemplos a respeito das questões das carnalidades que fazem guerra contra a alma. E quando nós olhamos para esta porção da Escritura e aquilo que vem logo em seguida, a gente consegue entender que a raiz do problema, na maioria das vezes, está justamente no coração rebelde do ser humano contra Deus, contra a sua vontade, mas em especial contra todo e qualquer outro tipo de autoridade posta. E é bastante curioso essa questão, porque todos nós parece que temos um espírito meio comunista dentro de nós, né? Ou não deveremos ter, né? Todos nós somos meio que rebeldes sem causa. Todos nós temos, parece que, algum tipo de virtude latente que tenta desestruturar ou tenta desafiar as coisas, sabe? Talvez por força, a gente vem discutindo nos grupos de leitura do livro lá sobre Cosmovisão, talvez a respeito da matriz da qual nós somos formados. Seja uma matriz educacional lá fora, ou seja uma matriz religiosa. Nós estávamos discutindo, conversando, melhor dizendo, com um casal de amigos na quinta-feira de noite. E ele estava dando um exemplo, quando estou falando aqui a respeito de paixões carnais e a respeito de insubmissão. O sujeito chega na empresa, esse casal de amigos nosso, o homem, ele é coordenador da área de produção, e aí numa segunda-feira chega um rapaz lá revoltado com a vida, né? O rapaz trabalhava no chão da fábrica, dizendo que ele tinha aprendido algo muito sério no final de semana e que ele precisava revolucionar a questão. Havia participado de uma campanha em uma determinada igreja, e lá veio a ele o conhecimento de que o povo de Deus foi colocado na terra para ser cabeça e não cauda. Logo, por consequência,
Era o momento, então, dele receber um cargo de chefia. Era o momento, então, dele ser reconhecido pela virtude que Deus havia dado sobre o povo de Deus que está na terra. Partindo dessa premissa, então, todos nós aqui deveríamos ser empresários ou coisas do gênero, né? Chefes de seção, jamais ter alguém, ou melhor, empresários, né? Porque, afinal de contas, se é para ser cabeça e não cauda, jamais terá que responder a alguém. Você veja, a raiz de rebelião dentro do coração humano é terrível. Os nossos filhos, Rebeca vinha reclamando, né? Que bom que ela está lá, para não fazer cara feia, né? Vinha reclamando que agora ela, na 5ª série, tem muitos professores diferentes e que era mais fácil lidar com um só, no 6º ano, né? 6º ano. Então, no 6º ano são muitos professores e que até o 5º era fácil, porque era um só e era mais fácil de lidar. Então, ainda que naquele coraçãozinho, naquela carinha bonita ali, existe uma raiz de rebeldia do coração do gênero humano. E ela olha para alguns professores e ela simplesmente não gosta deles. E talvez nós olhemos para os nossos chefes e patrões e, puxa, não gosto. Puxa, ai Deus, livra-me desta cruz. Né? Por quê? Porque ainda que nós estejamos vivendo em uma era de hiperpsicologia, né? Eu não estou falando mal. A psicologia, como uma ciência, ela deve ser, sim, muito bem utilizada. Mas nunca o ser humano buscou tantos psicólogos. E trabalhando na indústria farmacêutica, nunca se produziu tanto remédio para curar o psique. Ou para tentar aliviar os problemas da psique. Existem muitos problemas que são, sim, de ordens químicas, e nós não estamos nem discutindo a respeito dessa questão. Mas as pressões, não todas que vêm de fora, mas muitas que vêm de dentro de nós, que rompem de dentro dos nossos próprios corações, nos colocam tantas vezes em circunstâncias e nos lançam tantas vezes em questões que nada mais são do que a nossa raiz de insubordinação, de insubmissão, de amar, contrariar. Ou, quando nós não éramos ainda de Deus, de amar, odiar a vontade de Deus. Que aquele que não é de Deus ama odiar a sua vontade, porque estão ligados nessas paixões carnais. Estão comprometidos profundamente com as paixões carnais, que já foram, de certa forma, tratadas no começo do texto, no começo do próprio capítulo 2. Questões de ordem de mal, de dolo, de hipocrisias e de invejas, e que nós, dentro da nossa peregrinação, nós precisamos, mais uma vez, nos despojar disso. Não mais carregar esse tipo de coisa. Não mais levar conosco esse tipo de coisa. Mantendo exemplar, versículo 12, o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E Pedro está falando aqui para um público bastante específico, porque eram boa parte de judeus, novos convertidos ao cristianismo, e ele está falando aqui, olha, agora vocês confessam o nome de Cristo, vocês deixaram essas paixões carnais, então que o bom procedimento de vocês diante daqueles que não creem, e para nós, o bom procedimento nosso como cristãos, diante daqueles que são contra ou que se opõem à nossa fé, ou ao nosso modo, ou a tantos outros rótulos possíveis, ao observar, glorifiquem a Deus. E aqui está falando a respeito do dia da visitação, porque se aproxima o dia da visitação de Deus, se aproxima o dia do seu retorno se abrevia. Nós temos observado nesse sentido. E aqui parece que nós estamos falando de coisas tão distantes das nossas realidades. E eu me lembro de um texto de um pastor lá do Rio de Janeiro, conhecido meu, em que ele falava, uma vez ele escreveu um texto que falava a seguinte expressão: trair e apostatar é só começar. Trair e apostatar é só começar. E na semana,
quando nós estamos falando de paixões carnais, as paixões carnais, elas não aparecem aqui. Elas não aparecem quando nós estamos juntos. Elas não aparecem diante das nossas esposas ou diante dos nossos maridos. Elas não aparecem diante dos nossos amigos. As paixões carnais, elas estão sepultadas ou não tão bem sepultadas dentro de nós. As paixões carnais, elas explodem nos momentos em oculto. Elas explodem nos momentos em que ninguém está vendo. Como se fosse possível esconder de Deus qualquer tipo de atitude pecaminosa que nós tenhamos. Não, mas espera aí. Eu estou longe dos olhos da minha esposa, eu estou longe dos olhos do meu esposo, eu estou longe dos olhos do pastor, eu estou longe dos olhos da igreja. E a gente se preocupa porque, de repente, né, o sujeito está fazendo alguma coisa lá meio esquisita, e aí o pastor Léo, o pastor Alverânio, passa e vê, a pessoa se preocupa profundamente, né? Puxa vida, fui flagrado pelo pastor da igreja, e agora o que vai ser de mim? E se esquece que o tempo todo Deus estava vendo. E aí a gente tenta fazer esse tipo de exercício, e não é nenhum terrorismo aqui nessa noite. Mas, na verdade, é o amor de Deus para conosco, para que nós despojemos-nos desse tipo de coisa na nossa caminhada. Deus está sempre junto, Deus está sempre vendo. E nessa semana, ou nas 2 últimas semanas, nós observamos relatos a respeito de um pastor norte-americano que tem alguns livros escritos, e que tem alguns livros escritos, inclusive, a respeito do relacionamento, ou do início de relacionamento, de namoros e coisas do gênero, que vem demonstrando uma escalada de apostasia. Que outrora era um referencial para muitos jovens, que outrora era referencial para muitas pessoas, que outrora era um referencial de ortodoxia em muitos sentidos, e que de repente vem a público e diz assim: estou me separando da minha esposa, mas nós continuamos bons amigos. E parece que isso, de alguma maneira, tenta trazer alguma água com açúcar junto. Olha, eu estou me separando, mas a gente ainda é amigo. Então, assim, não é tão ruim assim. Porque, afinal de contas, nós não estamos brigados, né? Não estamos de mal. Nós continuamos amigos. Então, isso parece que alivia o peso de uma separação. Passada uma semana, aproximadamente, ele vem a público novamente para pedir perdão para toda a comunidade LGBTQI, @1, 2, 3, 4, e todas as outras letras do alfabeto, porque a cada semana que passa a legenda ela aumenta, a respeito de tudo aquilo que ele falou a respeito dessa comunidade. E ele, então, confessa a público que ele já não é mais cristão. E que ele já não quer mais ser identificado como cristão. E há quem diga e suspeite que o próximo passo, daqui a poucas semanas, é que ele vai admitir que ele, na verdade, se tornou um homossexual. Então a escalada, ou a descendente, uma espiral descendente, daquele que mergulha e se entrega às paixões carnais, dentro da sua peregrinação, pode ser extremamente fatal. Porque existem momentos dentro dessa descida que, se Deus, na sua graça poderosa, não coloca a sua mão lá e tira, não há forças para a pessoa sair de lá. Portanto, não brinquemos com o pecado. Não brinquemos com aquilo que Deus não brinca. Levemos a sério aquilo que Deus leva a sério. Porque, mantendo exemplar este procedimento, até mesmo aqueles que não conhecem a Deus glorificarão a Deus pela vida daqueles que são de Deus. Versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Veja só, sujeitai-vos por causa de Deus. Quer seja o rei como soberano, e aqui estavam debaixo do contexto do jugo do Império Romano. Debaixo das pressões de Nero e de seus enviados. Não havia pior contexto para estar do que aquele que eles estavam. Mas estava falando o quê? Enquanto esta autoridade está colocada ali, e ela não está ferindo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, você esteja debaixo, esteja obedecendo. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia,
mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E aqui em especial, a questão que, muito embora Pedro esteja falando a respeito da obediência às autoridades, num sentido de autoridades políticas, ou de domínio, ou o imperador, ou o rei, ou seja qual for, a Escritura deixa muito claro que toda e qualquer ordem de subordinação precisa ser respeitada. Portanto, nós precisamos entender que nós não somos lobos solitários nem rebeldes sem causa. Que pai e mãe precisam e devem ser obedecidos. Que os nossos patrões precisam ser... Nós precisamos estar debaixo de um contexto de obediência e de submissão. E que por mais que nos nossos contextos de amizade, nós precisamos entender, muitas vezes não, e de certo, de que aquilo que Deus, ou a quem Deus colocou como autoridade dentro da igreja, também deve ser obedecido. Logo, quando nós entramos no versículo 16, vamos observar o quê? Que somos livres, mas nós não devemos utilizar esta dádiva e esta graça da liberdade como um pretexto de malícia. E isso é profundamente terrível quando a liberdade cristã é empregada por nós para um precedente de malícia, para um precedente de que, se uma vez somos livres em Cristo e a graça dele cobre a multidão dos nossos pecados, então nós estamos livres para qualquer tipo de coisa. Não. Jamais. Logo, se vocês são livres, não usem desta liberdade por pretexto de malícia. É o famoso pagamento pré-datado, né? A gente já... Puxa vida, né? Você veja só como é que o nosso coração é, né? Existem contextos que o pecado está posto à porta e que dá para fugir dele. Mas aí parece que a gente já começa a fazer uma tramóia com Deus, né? E aí a gente se coloca todo mundo na mesma sala, Deus, o acusador, a gente, fala assim, Senhor, eu não estou aguentando, né? Eu vou ceder. Mas eu sei que a sua graça, ela cobre os pecados e aí o seu perdão ele virá. Então eu prometo que é a última vez que eu vou fazer, né? Então me perdoa pelo pecado que eu vou cometer daqui a pouco. Tem misericórdia, Senhor. A gente já dá um cheque pré-datado para Deus, né? Senhor, eu vou pecar daqui a 2 horas. Já me perdoa, por favor. Não. Jamais usem da liberdade que vocês têm por um pretexto de malícia. Mas vivendo como servos de Deus. Ora, pois, se somos servos de Deus, o servo dá a obediência ao seu Senhor. E presta obediência ao seu Senhor. E se nós estamos nos despojando de todas essas questões, se estamos vivendo o privilégio de estarmos vivificados em Cristo, pedras vivas como Ele é, o fundamento vivo, a pedra angular preciosa que estrutura todas as coisas, não somente a igreja, mas a pedra que sustenta absolutamente tudo. A estrutura não somente desta igreja local, mas de toda a igreja que está na terra. E não somente da igreja que está na terra, mas da própria terra que está no universo. E não somente da terra que está no universo, mas de todo o universo por Ele criado. Ele é a fundamentação estrutural de todas as coisas. E ai daqueles que rejeitam, e ai daqueles que usam desta pedra como um pretexto para o seu próprio benefício. Portanto, amados, mais uma vez, versículo 11 para nós encerrarmos. Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Versículo 2, desejai ardentemente, como crianças, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Que nós possamos nos despojar de tudo aquilo que nós não devemos mais carregar. Que nós possamos, nesta noite, ser levados a uma expectativa de vontade de Deus, de anseio por Deus, de anseio por sua palavra.
Sim, é tanta coisa, tanta demanda para vencer no dia a dia. Todos nós estamos hiperocupados, todos nós estamos hipercomprometidos com muitas coisas, mas que nós possamos estar hipercomprometidos com aquele que é o hiperalvo das nossas vidas. Que ele nos ajude nesse sentido. Eu te convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte. Vamos fazer uma oração e eu já chamo o pastor Léo, acho que para os procedimentos finais. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor amado, nós somos, Senhor, falhos e limitados como homens e mulheres para transmitir a mensagem e para muitas vezes absorver a plenitude da mensagem. Mas o seu Espírito, ele há de nos ajudar e há de nos instruir e vivificar a sua palavra para que nós sejamos, ó Deus, confrontados, mas não confrontados de uma maneira áspera e ríspida, mas sim confrontados dentro do amor do Senhor para com a sua igreja, para que nós, que somos comprados, somos escolhidos pelo Senhor. Acreditamos que todo aquele que, assim como o próprio Senhor disse, nós ancoramos a nossa fé nessa palavra, de que aquele que é do Senhor, aquele que Deus deu nas mãos de Cristo, de modo algum será lançado fora. Então nós estamos aqui e acreditamos, Senhor, nisso, e confiamos no Senhor de que nós estamos caminhando junto de Ti, e pela nossa fé nós temos esta convicção, Senhor, nesta noite. Nós estamos, Senhor, cada um de nós individualmente, precisando deixar, Senhor, algumas sacolas extras nessa nossa caminhada como forasteiros e peregrinos. Somos forasteiros nessa terra porque nós não somos daqui. Somos peregrinos porque a caminhada é longa, mas nós não devemos mais carregar aquilo que não se faz mais necessário carregar. Por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos curando, nos sarando, Senhor, as nossas expectativas, Senhor, em relação às coisas deste mundo, para que os nossos olhos possam estar cada vez mais firmados no Senhor. Não que as coisas aqui que o Senhor nos colocou para ser mordomos e para cuidar sejam coisas que não tenham valor, mas que elas estejam colocadas na caixa do seu respectivo valor, e que a caixa de maior valor para os nossos corações, para a nossa vivência, seja de fato o Senhor. Que nós possamos dar o valor que o Senhor tem, o valor merecido que o Senhor tem nas nossas vidas, Senhor, nas nossas dedicações, naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. Portanto, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer, Senhor, as paixões, o Senhor nos ajude a vencer a insubmissão, que o Senhor ajude-nos a vencer a rebeldia dos nossos corações, que tantas e tantas vezes tenta se rebelar, Senhor, contra questões constituídas nesta terra, mas que no dia a dia, Senhor, insiste em pecar contra a sua santidade, insiste em pecar e se rebelar e trazer à tona questões que nós já deveríamos ter deixado de lado, já deveríamos ter nos despojado, já deveríamos ter vencido. Nos abençoa, Senhor, porque para muitos talvez a jornada se afinda e nós não sabemos o dia de amanhã. Mas para muitos a jornada pode ser ainda muito longa. Que nós possamos, Senhor, tendo apenas 1 hora, 1 dia, 1000 dias, ou quantos dias sejam nas tuas mãos de vida nessa terra, honrar o seu nome, honrar o Evangelho, sermos, Senhor, pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, Senhor, compromissados com o teu reino, compromissados com o Evangelho, para a glorificação do seu nome, que é santo. Nos ajuda, Senhor. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.